Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Michel Augusto e sou pastor da Igreja Batista Deus é Luz, em Águas Claras, DF, Distrito Federal. E estou aqui para fazer a nossa declaração dos 500 anos da Reforma Protestante. E o título desse protesto é: uma igreja batista pode ser reformada? Bom, nós já estamos há 14 anos celebrando esse acontecimento histórico da Reforma Protestante aqui na Ibadel, que nada mais é do que um protesto em relação a um retorno às Escrituras Sagradas. E a nossa proposta sempre foi e tem sido reforçada a cada ano de trabalhar uma teologia a partir do Evangelho. Isso implica dizer não ao pragmatismo religioso, à superficialidade doutrinária. Isso implica numa reflexão com um compromisso bíblico e cristocêntrico. Bom, nós temos a convicção que nós precisamos do Evangelho de Jesus Cristo, viver pela graça em todos os aspectos da vida. Não podemos ser legalistas e nem muito menos cair num intelectualismo frio. Nós também temos a convicção que precisamos batalhar, como diz a carta de Judas, versículo 3, diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então nós queremos reforçar para o século XXI os primados do século XVI, dizendo que a reforma continua. E sendo assim, nós preparamos 20 teses, poderiam ser muito mais, mas nós consideramos 20 teses daquilo que nós estamos vivendo internamente, a partir do título Um Batista pode ser reformado? Uma igreja batista pode ser reformada? Considerando que, em primeiro lugar, conforme o legado da Reforma Protestante, a nossa convicção bíblica está acima de toda e qualquer confissão, considerando que a tradição não morre nesse processo. Segundo lugar, considerando que, embora as confissões e credos não estejam acima e nem em paridade com as Escrituras Sagradas, elas não são nulas e elas têm um valor didático, pedagógico e nos ajuda a evitar o relativismo teológico e a não cair no pluralismo religioso. Terceiro lugar, considerando as confissões e a prática do ponto de vista reformado, quando eu digo do ponto de vista reformado, eu digo o retorno às Escrituras Sagradas, nós identificamos que algumas confissões reformadas são relevantes e coerentes com as Escrituras Sagradas. Elas não estão acima e nem em paridade, mas elas trabalham de uma forma coerente. Sendo assim, em quarto lugar, nós queremos resgatar a palavra de Deus como princípio normativo e prático, conforme a intenção dos reformadores. Porém, nós queremos resgatar os princípios reformados de forma ampla e restrita, para o contexto da igreja e também para a expansão missionária, porque nós estamos vivendo num contexto muito perigoso. De um lado, nós temos um liberalismo teológico que tem invadido as igrejas, muitas igrejas e muitos seminários, e por outro lado, nós temos um pragmatismo religioso pós-moderno. Em quinto lugar, a Reforma Protestante, como movimento amplo do século XVI, é uma herança não só para as igrejas presbiterianas, anglicanas, mas é uma herança para todas as igrejas de todos os tempos e deve nos levar, e essa herança deve nos levar a uma reflexão bíblica constante
no âmbito denominacional, seja ele de qual denominação for. Denominações históricas, não históricas, denominações que têm um pano de fundo do século XVI, XVII e XVIII, ou as denominações que nasceram agora. Todas elas precisam fazer essa reflexão. Em sexto lugar, a tradição reformada ela não está restrita às igrejas do século XVI, mas a todas as igrejas que se identificam com a tradição reformada, de forma ampla ou restrita. Quando eu digo de forma ampla, eu falo dos 5 solas. Quando eu falo de forma restrita, eu estou dizendo dos 5 pontos tratados pelos calvinistas, mais conhecidos como tulipe. Então, os 5 pontos são reflexões contra os documentos papais, os 5 solas, que inclui os luteranos, calvinistas, metodistas, batistas e outros grupos também na atualidade. Nós temos muitos grupos que também trabalham a reforma de forma ampla. De forma restrita, os 5 pontos do calvinismo, sejam igrejas que nasceram nesse processo, ou que nós identificamos na Suíça, na França e na Holanda, e outros grupos que, com o passar do tempo, se identificaram com as doutrinas da graça. Lembrando que as doutrinas da graça surgiram muito antes de Calvino. Sétimo lugar, embora a reforma tenha sido mais identificada com o calvinismo, por uma fase mais enfática, ela é mais ampla que o calvinismo. Em oitavo lugar, a reforma de forma mais ampla, ou seja, os 5 solas, trata de princípios que são seguidos direta ou indiretamente por muitas igrejas históricas e evangelicais nos últimos 500 anos, mas que paulatinamente têm sido abandonado. Em nono lugar, a história dos batistas é muito controversa. E a história das igrejas batistas podem ser consideradas, a grosso modo, como os batistas gerais, os arminianos, e os batistas particulares, calvinistas. Em décimo lugar, o que caracteriza uma igreja como reformada não é somente o período histórico que ela está inserida, mas a centralidade da pregação e um culto cristocêntrico. Tudo isso regulado pelas Escrituras Sagradas. Em 11º lugar, a nossa liberdade de consciência no âmbito batista aponta para uma fé, eu diria que, do ponto de vista reformado, nós adotamos uma metodologia hermenêutica, histórico-gramatical, a qual honra as Escrituras como sagradas, como palavra de Deus. E tal fato nos limita a aceitar algumas ideologias pós-modernas, ideologias que têm como origem e foram trabalhadas teologicamente no período da teologia contemporânea, que estão sendo inseridas no bojo de muitas denominações históricas. Nós poderíamos citar o feminismo, nós poderíamos citar vários fatores que têm sido absorvidos do contexto da teologia contemporânea. Em 12º lugar, considerando que não há uma unanimidade quanto à soteriologia e também em relação a algumas definições teológicas na prática batista. Isso não só no Brasil, como no mundo. O que nos levou a buscar uma definição mais concisa, mais centrada para fins de regra, fins práticos, para organização do corpo pastoral interno, para organização da catequese, recebimento de novos membros, enfim, nós precisávamos nos estruturar e nos organizar melhor com definições mais claras. 13º lugar, a reforma não se restringe às questões soteriológicas, ou seja, em relação a diferenças
de Calvino e Armínio, mas diz respeito a um resgate de uma adoração bíblica. E essa adoração bíblica, ela luta contra os resquícios da modernidade, que tem uma influência no iluminismo, que gera um liberalismo que não está restrito somente ao século XIX e XX, mas hoje continua presente. 14º lugar, na prática denominacional histórica, em alguns segmentos, infelizmente, tem sido levantado apóstolos, a prática neopentecostal tem sido uma realidade através de campanhas de prosperidade, confissão positiva, crendices populares, pregações antropocêntricas. E sendo assim, nós acreditamos que a nossa espiritualidade ela precisa ser bíblica. E que o reavivamento espiritual pode e deve ser trabalhado através do poder do Espírito Santo, no contexto da palavra, das escrituras sagradas, e isso continua se manifestando e ocorre e deve ocorrer periodicamente na vida da igreja. Mas tudo isso sem necessidade de invencionices. 15º lugar. O liberalismo teológico e a metodologia adotada por eles, um método histórico crítico, ou seja, que coloca em xeque, por exemplo, a Jesus e Paulo, considerando algumas ações práticas de Jesus e desconsiderando as doutrinas paulinas. Isso tem sido defendido, infelizmente, em muitas igrejas históricas e, para nossa tristeza, muitos seminários teológicos históricos adotaram esses métodos, mesmo contrariando as suas próprias confissões e, acima das confissões, a própria palavra de Deus, 2 de Pedro 1:21, que trata da inspiração. Infelizmente, nós temos visto a negação da inerrância. A Bíblia não tem sido mais autoridade final em termos de fé e prática. Como funciona a mente de um liberal? Nós precisamos conhecer. Gresham Machen, ele diz que o liberal, a mentalidade do liberal, ela funciona do ponto de vista de um trabalho ético. Eles trabalham as questões éticas, morais, olhando para Jesus, mas sem levar em consideração o corpo de doutrinas que as Escrituras trabalham, sobretudo nas cartas de Paulo, criando-se uma dicotomia entre Jesus e Paulo. E eles acabam desviando-se do real sentido do cristianismo e vivendo uma teologia dicotomizada, como se parte das escrituras fossem inspiradas e outras não. Enfim, o termo inspiração também fica bem prejudicado, porque a gente nunca sabe quando um liberal diz e fala sobre Jesus, se ele está falando sobre Jesus histórico puramente ou se ele está falando do Jesus totalmente homem e totalmente Deus. Em 16º lugar, diante dos 15 pontos que nós tratamos aqui, eu passo a argumentar sobre a possibilidade e a necessidade de um batista trabalhar um contexto reformado. Um batista pode ser reformado? Sim. Ser um batista reformado não implica em alteração da forma de governo da igreja local. Essas distinções entre batistas e reformados que foram criadas em alguns manuais de história algum tempo atrás foram bem reducionistas e eu creio que eles não consideraram os batistas ingleses do século XVII, que eram calvinistas, que tinham uma teologia bem reformada. Em 17º lugar, ser uma igreja batista reformada não significa abandonar a forma do batismo. Imersão. Não significa abandonar o credo do batismo, ou seja, o batismo dos regenerados e a respectiva profissão de fé. Não implica na alteração do entendimento da ceia do Senhor, mesmo porque os reformadores de primeira e segunda geração eles tiveram divergências em relação ao batismo e à ceia. 18º lugar.
ser um batista reformado não implica em mudanças no tocante ao entendimento da continuidade ou cessação dos dons. 19º lugar, existiam batistas reformados no século XVII, como John Bunyan, o Coach, Knowles, o Caifin, o Ketch, John Gill, que se opuseram ao Estado Nacional. E sendo assim, ser um batista reformado não significa voltar a uma prática de união da igreja com o Estado, mesmo porque o Brasil é um Estado laico. Então, outra distinção reducionista que fizeram entre batistas e reformados foi dizer que o reformado ele trabalha a união do Estado com a igreja. Não necessariamente. Em 20º e último lugar, a doutrina batista, que tem como tarefa contínua a autocrítica, eu vou frisar esse ponto, a autocrítica, deve nos levar a um discernimento. Os batistas, eles sempre foram confessionais. E nós não podemos lutar contra nenhum tipo de confessionalidade. Agora, a confessionalidade, a prática, tudo isso pode ser trabalhado. Agora, é claro que a gente não pode cair num relativismo. Isso é muito perigoso também. E essa autocrítica não pode e não deve nos levar a uma cisão, mas a ajustes necessários, pois a reforma não acabou. Lutero não quis criar uma cisão, mas ele queria gerar uma reflexão para mudanças. Eu tenho uma convicção de que os batistas podem ser reformados, sim. Historicamente, teologicamente, nós conseguimos definir que a tradição reformada não está adstrita à igreja presbiteriana, aos anglicanos, aos episcopais, aos congregacionais, mesmo porque o que define uma tradição reformada não é um teólogo isolado. O que define uma tradição reformada são as confissões. Nós temos na história da igreja, do ponto de vista da reforma, algumas confissões como Heidelberg, Dort, Westminster, Batista de 1689, que alterou, que fez uma revisão da de Westminster, que são confissões que fazem parte da tradição reformada. Então eu quero reafirmar que um batista pode ser reformado, sim. Porque o que define a tradição reformada não é um teólogo isolado e não é uma igreja isolada, mas são as confissões que trazem a tradição reformada no seu bojo. Nós temos aí agora a Fraternidade Reformada Mundial, que é uma confissão para o século XXI, que reuniu congregacionais, episcopais, anglicanos, presbiterianos, batistas, numa só confissão, como uma resposta para os problemas atuais. Então, teologicamente, historicamente, o batista pode ser reformado. Agora, talvez nem todos cheguem a esse ponto, mas que haja pelo menos uma reflexão mínima de uma reforma ampla, partindo dos 5 pontos, dos 5 solas, que foi uma resposta às questões papais da Idade Média. Por fim, diante dos 20 pontos que nós tratamos, nós declaramos para os devidos fins que a nossa prática de fé é reformada. E por ser reformada, ela não deixa de ser batista pelos pontos citados. Nós queremos declarar a reforma de forma ampla, de forma restrita, não deixando de ser batista, mesmo porque os batistas, eles podem ter uma vertente reformada, seja no bojo de convenções ditas tradicionais ou não. E a Igreja Batista, Deus é Luz, através dessa identidade reformada, ela tem uma proposta de alteração de nome,
conforme a sua própria identidade. Aquilo que nós já vivemos internamente, nós queremos externar. Não por moda, não por glamour, não para causar frisson, para causar raiva, mas para dizer aquilo que a gente pensa, para expor honestamente aquilo que a gente pensa como igreja. Igreja Batista Reformada Deus é Luz é a nossa ideia. Não pretendemos sair do sistema denominacional, queremos continuar com questões fraternas e questões de suporte das questões éticas pastorais. Mas dentro do princípio de liberdade de consciência, nós clamamos por uma reflexão. E essa reflexão, repito eu, não é para simplesmente fazer com que toda igreja batista adote o termo reformado, mas que os princípios reformados, que pelo menos o princípio do retorno às Escrituras, que o princípio de somente a graça, somente a fé, somente Cristo, e que a glória seja somente ao Senhor, que pelo menos os pontos cardeais da reforma de forma ampla sejam adotados. E que a postura de igrejas históricas e seminários históricos seja de fugir do liberalismo teológico. Diante desses 20 pontos que eu citei, se pelo menos essas duas questões forem tratadas, o nosso clamor, dentro da nossa liberdade de consciência, poderá produzir efeitos muito importantes para a igreja no Brasil e no mundo. Esperamos não sermos vítimas da intolerância quanto às argumentações acima e inserção do termo reformado. Que Deus te abençoe, você que é pastor, você que é líder, você que é membro de alguma igreja. Reforçando que nós queremos continuar, denominacionalmente falando, dentro de um pertencimento, mas queremos ser ouvidos dentro de uma reflexão para esses 500 anos da Reforma Protestante. Um abraço, ore por nós, no nome de Jesus. Amém e amém.